clima quente no Parque São Jorge de novo. Mais uma vez? O Carlos Leite entrou com processo de execução de uma dívida de 60 milhões. A Pixbet, que é ex-patrocinador do Corinthians, está exigindo, bloqueou as contas do Corinthians, que é o valor da indenização, mais que o atual patrocinador, o VaiDeBet, deposite em juízo o valor do patrocínio. E também, parabéns, Duílio Monteiro Alves. Parabéns. A galera falava que eu pegava demais no pé dele. O Duílio fez confissão de dívida, mais de 200 milhões que o Corinthians deve para empresário. Ele, no final do ano, canetou confissões de dívida, jogando tudo isso para a gestão do Augusto. Ou seja, o Corinthians está um vulcão em erupção. Meu pequeno menino. Ô, Benja, antes de mais nada, Benja, tem a porra do Código do Torcedor. Vocês lembram desse código quando ele foi feito? É uma lei federal. Não é um achismo de um deputado, de um senador, não. Isso aí foi votado e aprovado. Tornou-se lei. E dentro do Código do Torcedor, Benja, tem um tópico lá que falava o seguinte: dirigentes que lesassem os clubes deveriam arcar com os próprios bens para poder reparar, vamos colocar o erro, porque no futebol acho que erro é muito pouco que acontece. Geralmente é dolo mesmo, ou dolo, como queiram, porque o futebol, em determinado momento, não era o dinheiro que usava-se ali dentro, não era declarado. A gente sabia muitas vezes ali que o cara que vendeu falou que vendeu por mais, o cara que comprou fala que comprou por menos, e no meio do caminho o dinheiro sumia. E ali, cara, sempre virou uma zona, sempre virou uma bagunça. Mas desde que virou lei, eu pergunto para vocês, quantos dirigentes já foram responsabilizados criminalmente e punidos pelo fato de terem feito o que fizeram com os clubes? Nenhum. E sabe por que não fazem, velho? Porque é conveniente para todo mundo continuar deixando o esquema rodar. Então, nessa parada, Benja, é um absurdo. Até, inclusive, naquela última entrevista do Duílio, quando ele convocou alguns setoristas ali para participar de uma sabatina com ele, o menino da Band lá, o Pedro Ramiro, ele fez uma pergunta a respeito dessa dívida com os empresários. E o Duílio rodou e não respondeu. Falando, que clube não tem dívida com empresário? Que clube que vive no azul e não precisa de empresário? Os empresários são os mesmos. E ele falou, eu tô falando do Corinthians, presidente, eu não tô falando dos outros clubes. E o Duílio rodou novamente e não respondeu. Então, Benja, hoje o UOL trouxe essa matéria falando da dívida que o Corinthians tem de 217 milhões com empresários. E só com o Carlos Leite a dívida é de 60. O Carlos Leite, ele já executou o Corinthians. E você sabe muito bem, Benja, que nos bastidores, os próprios empresários estão arquitetando uma situação para que todos executem a dívida. Isso porque, Kleber, os empresários não estão gostando da forma como Augusto Melo e Rubão estão abordando esses empresários. De forma arrogante, de forma prepotente e muitas vezes de forma até amadora no trato com os caras. Então, marca a reunião e não dá retorno. Muitas vezes aí combinam um negócio e não cumprem. Chegam aí achando que estão comandando o Manchester City, o Real Madrid, achando que estão com dinheiro pra cacete e dão uma esnobada nos caras que você já tá devendo. E é por isso que naquele momento, Benjamin, eu falei, o Augusto Melo tá metendo o pé pelas mãos. Ele tá entrando num terreno extremamente contaminado e ele não tem a roupa para entrar nesse terreno. Então ele deveria ter contratado um executivo de futebol experiente para lidar com esses caras, para saber conversar com esses caras, para costurar melhores acordos, para que traga, de fato, jogadores competentes para vestir a camisa do Corinthians esse ano. E ele não conseguiu contratar ninguém expressivo até agora, sabe por quê? Porque ele achou que ele poderia mudar o mundo com o próprio dedo. E não vai mudar. Ele delegou poderes para pessoas que não têm a competência para estar naquele cargo. No caso, o Rubão. Então, Benja, o Corinthians hoje, ele está prestes a virar um inferno. Essas reportagens aí que estão apontando isso, é só o começo, é a ponta do iceberg. Quando o negócio começar a endoidar, que os empresários começarem a entrar na justiça e todos fazerem o que o Carlos Leite está fazendo, o Corinthians vai virar um pandemônio, Benjamin. Vai virar um pandemônio. Porque se já está difícil contratar nas circunstâncias atuais, que dirá daqui a pouco quando todo mundo começar a executar o clube.
E a própria matéria, Benja, do UOL, fala que o Duílio fez uma confissão de dívida, velho. Se isso aconteceu, isso é um absurdo. Não sei, não. Isso aconteceu. São 217 milhões com 7 empresários. Não, mas, Benja, quando você faz uma confissão de dívida, é algo um pouco mais grave. Ele teria feito uma confissão de dívida para 3 empresários, segundo a matéria. Eu acho que depois ele entrou em contato e falou que não fez essa confissão de dívida. Porque a confissão de dívida... Então, quando você faz uma confissão de dívida, é porque você assume aquela dívida e não cabe recurso. Porque senão, por exemplo, você faz uma dívida com alguém, aí o cara depois está cobrando um valor exorbitante da dívida que você tem. Você pode contestar isso na justiça. Fala, o valor não era esse, os modos, o acordo não era esse. Você pode, de fato, fazer isso. Agora, se você tem uma confissão de dívida assinada, o cara chega e fala, bacana, tá aqui, ó, conversa com o papel que você assinou. Aí você não tem nem como recorrer. Isso aí é execução, velho. É execução de dívida. Mas ele chegar fez e pagar. Então, isso, Benjamin, isso, se aconteceu, o Duílio tem que ser responsabilizado por isso. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Mano, eu estou te falando, não é se, isso aconteceu. Tá? Não, mas eu tô dando benefício da dúvida, Benja, porque parece que ele entrou em contato com a assessoria do UOL e disse que ele não fez a confissão. Ele falou que ele assume a dívida, mas ele não assinou esse papel com a confissão. A negociação com aquela Brax das placas de publicidade, campo, elas foram feitas na gestão do Duílio. Uhum. Tá? Nessa negociação, que era 210 milhões o valor, o Duílio ainda pergunta para o cara, o Flamengo assinou? O cara falou, ainda não. Mas se o Flamengo assinar, é obrigado, aí se colocou um aditivo no contrato, se o Flamengo assinasse, tinha que equiparar o valor do Flamengo ao Corinthians, porque o Corinthians não pode receber menos que o Flamengo. Então, o Flamengo assinou por 240, foi feito um aditivo de 230 milhões a mais, equivaleu. Ele tem nesse contrato uma confissão de dívida, porque quem intermediou essa negociação da Brax com o Corinthians foi o Carlos Leite. E aí o Carlos Leite teria combinado e falar assim, ó, mas uma parte vai dividir, vai parcelar e vocês precisam me pagar, porque faz 7 anos que eu tenho dinheiro para receber e não consigo receber. E aí teria sido feito, sim, a confissão de dívida. Então, mas a informação lá, aí, salvo engano, na reportagem, fala que ele assinou 3 confissões. A do Carlos Leite é uma. Que você está trazendo a informação. Tem uma também com o Fernando Garcia. Também tem outra? Então, mais uma vez, ele está mentindo. Porque é uma confissão de dívida, você não tem o que questionar na justiça, você só tem que pagar. Só tem que pagar. O que o Duílio fez, nada mais, nada menos, mano, ele simplesmente dinamitou a gestão do Augusto Melo. O Augusto tem os erros dele, viu, mano? O Augusto, na minha opinião, tem os erros dele. Quais foram os erros do Augusto? Porque todo mundo fala, gente, são só 30 dias. Concordo. Os erros do Augusto, primeiro, jamais poderia dar o departamento de futebol pro Rubão. Isso não tem nada a ver com a gestão antiga. Nada. Segundo, ele fala muito e não tem que falar agora, tem que ficar quieto. Isso não é um erro da gestão antiga. Esse patrocínio novo, vamos esperar. Mas também deveria ter feito com calma, porque ele foi falar que quem ia pagar a multa era o novo patrocinador. Depois já falou que não era. Isso não é um erro da gestão antiga. Agora, a gestão antiga fazer confissão de dívida de empresário, que eles que fizeram nesses anos todos, no valor de 217 milhões para CRAU na gestão nova, isso é um absurdo. Como também eu soube ontem que não tem auditoria, tá? O que está sendo feito com a Ernst Young, que é uma potência, é uma consultoria, a mesma que foi feita na época do Flamengo, a mesma, que é para arrumar a casa. Mas aí, Benji, então desculpa, o Augusto Melo mentiu pra gente. Então o Augusto Melo mentiu, porque... Eu até cobrei pra pessoa, viu, mano? Desculpa, para terminar rápido. Eu até cobrei, falei, pô, mas tem que fazer uma consulta, uma auditoria minuciosa, porque se comprovar que foi feito um monte de ilegalidade, o mínimo que tem que se fazer é expulsar todos os envolvidos nisso aí, como punição e para mostrar para os próximos que vêm, ó, não dá mais para fazer isso. Essa é a informação que eu tenho. Então, mas aí a gente precisa entender, porque eu duvido que o Augusto ele tenha se equivocado no termo.
Existe uma diferença do que é auditoria e o que é consultoria. Ué, o Augusto se equivocou quando ele... Desculpa, o Augusto se equivocou. Augusto se equivocou quando ele falou que a multa era do outro patrocinador que ia pagar e não é. Ele se equivocou ao anunciar o Veríssimo. Ele se equivocou a botar o Mateuzinho para treinar. Ele se equivocou a ficar falando pra caramba do Gabigol, que se criou uma expectativa enorme com a torcida do Corinthians. Ele deu a entender quando estava o Borré indo pro Inter, falou, olha, lembra? Olha, estão aí, parece que o cara... Não, equívocos aí não faltam. Eu concordo 100%. Ele já meteu o pé pelas mãos em algumas oportunidades, mas naquele programa ele falou isso no ar, e fora do ar ainda ele pegou e falou, mano, estamos levantando um negócio aí, que se levantar mesmo de fato, eu vou trazer informação para vocês, dando a entender que era um processo de auditoria. Que ele falou até, ele usou o termo, ele falou, essa caixa de Pandora está sendo aberta. Uma consultoria, você não vasculha minuciosamente o clube como se fosse uma auditoria, para ver o que está de errado. Então, nesse ponto... Para arrumar a casa. Exato. A consultoria serve para isso. A auditoria é algo que vai além disso, inclusive para poder responsabilizar criminalmente pessoas que possam ter agido com dolo contra o clube. Então, nesse ponto, Benja, eu espero, de verdade, que ele tenha aberto, sim, uma auditoria para vasculhar as administrações anteriores do clube, para pegar tudo que tinha de errado e, se possível, incriminar quem fez alguma coisa lesiva ao Corinthians. É isso que eu espero. E aí, Clebão? Benja, isso aí é o que eu já falo, isso aí há um tempão, isso aí é o que o futebol se tornou. O clube refém do empresário, né? O que é um absurdo. E, sinceramente, eu não entendo, cara, qual que é o porquê que o clube precisa ser tão refém do empresário do jeito que é. Eu não entendo, eu não compreendo isso. Eu te explico, se quiser eu te explico. Me explica, então, por favor. No caso do Corinthians, em especial? Não, no caso de todo mundo, porque praticamente todos os clubes são assim. Tem exceções, claro, mas muito dos clubes é assim. Mas eu vou te falar o que acontece no Corinthians há muitos anos. Vai bater dia 5, você tem 20 milhões, modo de falar, de folha de pagamento. Aí você puxa o extrato, tem 6. Falta 14. Aí o cara vai lá, o clube não tem mais crédito em banco. Aí, e além do que o dinheiro em banco demora, não sai rápido. O cara liga pro empresário, fala, fulano, tá faltando 14 pau aqui. Aí o cara vai lá e põe 14 pau, ou ele pega 3 caras, cada um dá uma parte. Quando que você me paga? Eu te pago dia 10, daqui 2 meses. Beleza, bate 2 meses, não tem. Bate 6 meses, não tem. O cara vai na base, ou o cara dá as joias, ou o cara assina as promissórias, aí o cara fica devendo o favor. Aí, quando o cara precisa enfiar um jogador meia boca, o cara não tem como falar não, porque tá devendo dinheiro. Mas aí você já tá falando do final do processo. Não, eu falei do começo. Os caras estão quebrados, não tem dinheiro. Já chegou nesse ponto. Não, e eu vou te falar, não chegou... Não é verdade isso, assim. Não é dessa forma que funciona. Me empresta 6 milhões aqui porque eu preciso pagar e chega no mês não tem 6 milhões. Não funcionou assim lá atrás. Lá atrás, o diretor, né, que fez o esquema com o empresário numa venda de jogador, porque aqui a gente só fala no grosso modo, assim. O clube precisa do dinheiro para pagar os funcionários, para pagar... Não funciona, não chegou nesse ponto por causa disso. Primeiro começou lá atrás, quando muito de diretor de futebol faz um esquema com o empresário, né? Porque eu sei disso. Lá na base já tem diretor de futebol de base que já está empurrando o jogador para empresário. Isso eu sei. Eu vivi isso lá. Eu fui jogador. Quando eu era moleque, já tinha diretor pedindo pro jogador assinar com o empresário tal. Então, já chegou nesse nível aí, porque começou lá atrás. E aí vai ficando tudo na mão dos empresários, jogadores tudo. Aí numa renovação do moleque, precisa renovar. Aumenta o salário do moleque aqui, você pega uma ponta aqui, a gente divide assim, e é a corrupção do futebol. Entendeu? É assim que funciona. Aí você já está falando num modo que já chegou no absurdo. Mas quando começou lá atrás, começa assim.
Só que ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Principalmente imprensa, né? Porque a gente sabe que tem muito amiguinho da imprensa também, que é muito amiguinho de empresário. A gente sabe. Eu vivi isso minha vida inteira. O empresário é amiguinho do cara da imprensa, o empresário dá informação pro cara da imprensa. Mas isso eu não acho que é problema, Kleber. Eu sou amigo, olha, muitos anos de muitos empresários, cara. Como sou amigo de dirigentes, como sou amigo de muita gente, jogador, de jogador. Faz parte do nosso círculo. A amizade é uma coisa. Tem empresário fazer que... o sistema junto com os caras é outra coisa totalmente diferente. E eu sei que tem. Não, mas tem muito. Tem muito, você sabe que tem. Muito. Então é isso aí, é a sujeira. Olha o Corinthians, que ponto chegou. Hoje o Corinthians deve dinheiro para um monte de empresário. Pô, como é que você faz esses tipos de contrato com esses caras? Como é que você chega numa dívida de 200 milhões com o empresário? Isso é um absurdo. Como é que fica refém um clube do tamanho do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, ser refém do empresário? Não, o São Paulo não. O São Paulo não é. Tá bom, São Paulo não. Todos são, velho. Tá bom, Flamengo, Vasco, Botafogo, que seja. São Paulo não. São Paulo é exceção. Só o São Paulo é perfeito. O resto, todo mundo tem problema com o empresário. Isso é um absurdo. Porque o sonho de qualquer moleque é jogar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. Como é que o cara chega nesse ponto? Como é que tira um jogador dessa forma? Como é que chega a dever 200 milhões? Isso é um absurdo, isso é a corrupção do futebol. E se pegar e fizer auditoria aí, vai ver que os presidentes anteriores, diretor aí, tudo no esquema. É contrato. Pô, eu lembro até hoje, não vou falar clube, não vou falar marca também. Eu fiz uma amizade muito forte com um cara, com uma marca de roupa, né? De material esportivo. O cara foi no clube, fechou tudo com o clube, já estava tudo certo. Quando sentou no dia seguinte para assinar os contratos, chega o diretor de futebol, o vice-presidente, fala assim pro cara: agora a gente quer negociar a comissão nossa. O cara falou: como assim? Não, a gente já negociou o contrato, é esse aqui, tá certo? Mas e a nossa comissão? Ele falou: não tem comissão. Não, tem que ter comissão. Aqui funciona dessa forma. O cara ligou. Fala aí quem é a empresa e fala quem é o clube. Não posso falar. Fala aí, irmão. O cara ligou lá fora, comunicou a empresa e falou: ó, o valor subiu aqui porque esses caras precisam receber. A empresa era a Puma? Não, precisa receber o valor. É um clube verde. Precisa receber um valor da comissão dos caras. E aí o cara falou: ó, cancela o negócio, não tá mais feito. Eles que continuem com o material esportivo. E acabou prejudicando o clube. Isso eu sei. Eu sentei na mesa com o cara que estava fechando o contrato, o cara é meu amigo, e eu vi isso acontecer. Então, isso é o futebol, velho. Essa sujeira que é o futebol. Por isso que o Corinthians chegou nesse ponto. Por isso que o Cruzeiro teve que ser vendido a 400 milhões de reais. Por isso, por essas coisas. É pouco ainda para o Corinthians, é pouco. Eu vou aí que pode acontecer. Picotando aí, Benji. Essa porra desse cabo, você fala que não. Mano, é preocupante o que pode acontecer pro Corinthians. Muito. Não é pouco não, viu, Benji? É muito. Vê aí se você arruma o seu cabo. Agora tá bom. Tá me ouvindo? Agora sim. Cara, é uma situação preocupante demais, cara, porque o Corinthians vai ficar sem caixa e tudo isso causado pela gestão do Duílio e pelas outras gestões. Todo mundo vai ter que responder isso aí, cara. Entendeu? Não adianta os caras ficarem falando assim: mas eu avisei. Avisou não, porque todo mundo que avisou ajudou a deixar o clube dessa forma. Ajudou. Repito, o Augusto tem um monte de erros dele que não tem nada a ver com gestão passada, que ele deveria arrumar e também não arruma. Agora, o que essas gestões passadas fizeram com o Corinthians, que está vindo agora à tona, eles têm que pagar por isso. E eu cansei de falar: a gestão do Duílio é uma desgraça, é o pior presidente da história do Corinthians. Pô, sabe?
sabotar a próxima gestão. Isso é uma vergonha. Isso aí vem bem antes do Duílio, viu? Vai na minha que isso aí vem bem antes do Duílio. Não, eu acabei de falar, todas as gestões antes. Vem todo mundo. Mas, Benja, cadê o conselho do clube? Porque tudo que acontece dentro de um clube de futebol, você tem a aprovação e anuência do conselho. Cadê o conselho do clube que assina isso? Mano, mas conselho de clube de futebol fala muito tempo, não serve para nada. Eu fui conselheiro do Corinthians, você sabe, a gente já trabalhava junto. Na votação do MSI foi uma vergonha. Então, mas o conselheiro ele também tem que ser responsabilizado por isso. Só 17 conselheiros votaram contra. Era reunião de votação, era senta, levanta. Quem é a favor fica sentado, quem é contra, levanta. Vem assinar aqui no palanque quem é contra, que era para intimidar, uma vergonha. Conselho aprova balanço sem nem ver e nem sabe. As aprovações são todas políticas. Conselho de clube de futebol não serve para absolutamente nada. Em relação ao Corinthians, mano, já que você tocou no assunto, a preocupação hoje maior deles é justamente a reunião de hoje, que tem votação para o conselho. Então, tem votação para presidente. Um monte de vaquinha de presépio lá. Bate palminha para tudo que é feito no clube. Aí, ó, o resultado. A eleição é o Puminha pela situação. E pasmem, senhoras e senhores. O Totó, candidato do outro lado, você acredita? O Calil? O Totó é o candidato, velho. Você imagina o Totó presidente do conselho ou não? É o que falta pro Corinthians. Rubão, diretor de futebol, e Totó no conselho. Aí, meu irmão, cada um na sua crença vai rezar, vai pagar promessa, porque ao Deus dará. E, cara, vou te falar, Benja, eu achei que com a entrada do Augusto Melo, eu concordo com você, ele cometeu muitos erros, muitos equívocos que um presidente de clube do tamanho do Corinthians também não poderia cometer. Esse lance de trazer um jogador sem ter acordado as cláusulas do contrato antes, ter anunciado o jogador que não estava com o contrato assinado, falar pra cacete e muitas vezes você até valorizar demais uma negociação, como ele fez com o negócio do Gabigol. Enfim, o Augusto ele cometeu os seus erros e as suas presepadas. Mas, cara, o que foi feito com o Corinthians nesses anos todos, da tal da renovação e transparência, é algo, Benjamin, que se o Brasil for sério e usarem, de fato, essa lei federal contra essas pessoas, cara, não tem essa de, no Brasil essa lei não pegou. Porque isso velho, por mais constrangedor que seja... Só no Brasil essa frase existe, a lei não pegou. Exato. A lei não é pra pegar, velho, lei é lei, é pra cumprir. Mas no Brasil, Benjamin, é constrangedor ouvir isso. Mas aqui essa lei não pegou. A lei não tem que pegar, ela tem que ser executada, velho. Ela foi aprovada. Tem um negócio ali chamado o código, no caso do torcedor, que aprovou essa lei. E, cara, tem que ser respeitada. Aonde estão as autoridades que não cumprem essas leis? Cara, dirigente de futebol, e eu não tô falando só do Corinthians não, Benjamin, eu tô falando de todo o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, se ele fosse bem gerido, cara, cada clube deveria ser uma potência dentro da realidade que ele tem. Velho, na boa, pega o dinheiro que o São Paulo arrecada, que o Corinthians arrecada, que o Palmeiras arrecada, que o Flamengo arrecada, que o Botafogo, Vasco, Cruzeiro, esses times jamais, Benjamin, eles precisariam de um dono se eles fossem bem geridos. E quando eu falo a respeito de ser bem gerido, por exemplo, um presidente de clube, eu duvido que eles não sejam donos das próprias empresas. Porque o cara, geralmente, quando vai administrar um clube, ele tem empresa no nome dele. E por que ele só comete alguns erros infantis dentro dos clubes? Porque o dinheiro não é dele. Mas é que tal, Clebão? Eu não acho que isso é erro. Eu não acho que é erro, eu acho que isso é dolo. Porque, por exemplo, Kleber, se ele for contratar um funcionário ruim para a empresa dele custando 100 mil reais, ele não contrata. Ele não contrata, porque o dinheiro vai sair do bolso dele, ele fala, eu não vou ferrar o meu próprio patrimônio. Agora, dentro do clube de futebol, Kleber, o que a gente vê de jogador ridículo ganhando 100 mil por mês é um absurdo. Porque esses caras tratam esse valor de 100 mil, que é muito dinheiro, como se fosse um valor pequeno. Dentro do mundo do futebol, isso aí é um valor pequeno. O clube grande não paga isso. Todo clube... o clube grande, vai, pega o São Paulo como exemplo. Quantos jogadores do São Paulo devem ganhar abaixo de 100 mil? No Corinthians, no Palmeiras. Aí, por exemplo, você pega o cara na empresa dele, ele estudou, ele se formou para aquilo, ele tem a empresa dele, ele vive daquilo desde que ele é moleque, geralmente isso acontece. O cara vai no clube de empolgação, quer ficar
que é o clube que ele gosta, é o clube, mas ele não tem conhecimento daquilo ali. Pega um Augusto Melo, ele pega o Rubão e bota o Rubão de diretor para fazer contratação. Me fala o que o Rubão entende de contratação. Me fala que o Rubão entende de scout, velho, esses caras assim, o empresário chega e fala, vamos botar o fulano aqui. Cara, isso eu sei. Vamos botar o fulano aí para jogar aí. Vai, vamos ver. Tá onde? Tá jogando aonde? Quem é? Atrás. Viu? Quantas vezes eu já vi isso acontecer? É, Cara, vocês eu já fui em clube que nem exame médico eu fiz, mano. Nem exame médico eu Mas você acha que isso é amadorismo, Kleber? Ou é má fé? Porque eu vou te colocar um exemplo. Você que foi Tem boleiro. cara que é vagabundo, tem cara que é amador demais. Mas, ô Kleber, você que foi jogador profissional, você já jogou em algum clube que o jogador não recebia 100% do que alegavam que ele recebia? E que no meio do caminho o dirigente ganhava salário do cara junto? Duvido. Conheço jogador assim. Que dirigente ganhava salário junto? Treinador muitas vezes ganha salário junto com o jogador? Ganhava. Conheço. Joguei com jogadores assim. Isso aí chama rachadinha. Então, mas ô Kleber, a partir do momento que existe isso no futebol, porque quando a gente ouve, por exemplo, ouvi falar, mas comenta-se não sei o quê, mas quando a gente ouve, por exemplo, de um jogador falando, o peso é outro, porque o cara tava no meio, ele tava no meio, velho. Tipo, ali vivendo e convivendo com uma situação na qual o jogador que foi contratado, vamos supor, por 100 mil reais, às vezes na mão do jogador chega a metade, velho, ou até menos da metade. Às vezes é o técnico que ganha junto, às vezes aí é o dirigente que ganha junto. E a gente tá falando de um jogador, imagina um elenco com 40. Se você tiver, sei lá, 10, 15, 20 jogadores que não ganham a totalidade do salário, esses caras estão enriquecendo, velho, às custas do clube. Isso não pode acontecer. Viu? Tudo bem, estão falando do Corinthians desde que começou aí. Mas por que vocês não falam do André Sanches? Porque ele é um responsável por tudo isso aí. Por que eles não falam dele? Também, velho, quando a gente fala renovação e transparência, ele faz parte da chapa. Quando a gente fala de Duílio, a gente fala de Andrés. Sim, mas fala de Andrés abertamente. Ele é o responsável por isso. Por isso que eu cobrei o Duílio. Ele é o responsável. Por isso que eu cobrei o Augusto dizendo: faça uma auditoria, levanta tudo. Provou, mostrou, expulsa do clube. Ué, eu falei isso desde o começo. Esquece. Lógico que esquece, não vai acontecer nada. Não vai, tá louco? O buraco é muito mais embaixo, gente, pelo amor de Deus. Ô, Clebão, vou falar uma parada pra você, mano. Eu sempre fui contra um clube do tamanho do Corinthians virar SAF. Mas essa é uma discussão que quando aparecem notícias como essas aí nos noticiários esportivos, volta sempre à tona dentro da própria torcida. Mas para expulsar esses caras aí, o Corinthians tem que virar SAF. Porque se não fizer dessa forma, o conselho tá todo manipulado, os caras que vão entrar, os caras que vão sair são sempre farinha do mesmo saco. A torcida do Corinthians, Benjamin, diante de uma discussão que até outro dia era praticamente 90-10 contrário ao Corinthians virar SAF, hoje em dia eu vou te falar que tá bem dividido, viu, mano? Tá bem dividido. Eu sou totalmente contrário ao Corinthians virar SAF. Eu também sou, mas diante do que a gente tá vendo aí, ó. Nada, eu acho que o que precisa ser feito é outra coisa e não a SAF no Corinthians. Mas como é que você faz uma limpeza geral ali dentro? O que você quer que seja feito nunca vai ser, Benja. É simples. Exato. Assim. Ué, uma hora vai, sabe por quê? Não vai, para. Uma hora vai, uma hora, se pelo menos alguém arrumar um pouco a casa, numa próxima eleição, talvez entre algumas pessoas com mais credibilidade, com mais competência. E digo mais para vocês, ó. Eu vinha falando, vai vir uma bucha, a bucha veio. Vou falar outra para vocês. Os caras estão levantando um monte de coisas. Um monte de coisas dentro da arena aí que essa última gestão fez também. A brincadeira nem começou. Não, mas os caras já estão levantando um negócio de camarote aí. Chamaram todas as empresas que têm camarote lá para reverem os contratos, porque estavam falando que eram absurdos os valores que estavam cobrando lá. Absurdos, pouco, né? Não muito. Parece que isso é o de menos, viu, mano? Então, porque levantaram a semana passada aí primeiros contratos de camarotes dentro da arena. E aí eu concordo com o velho, cara. O velho é ruim pro futebol, o Corinthians tá assim. Nisso o velho tem razão.
O velho tá coberto de razão. É ruim pro futebol. O Corinthians tá. Concordo com você. O maior velho. clube do continente, né, velho? Nessa condição é ruim. Esquece isso aí, cara. Isso aí que tá acontecendo pro Corinthians, para mim, é pouco. Para mim é pouco. Eu quero que a situação continue ruim, péssimo, e que leve vocês à bancarrota. Né? Eu quero que leve vocês para a segunda divisão do Paulista, leve vocês para a segunda divisão do Brasileiro e que vão para a bancarrota. Por tudo isso aí. Ô, velho, responde aí, ó. Ô, véio, responde aí. Você já participou de algum esquema que tinha rachadinha no meio? Isso aí é duplo sentido. Isso aí é duplo sentido. Por quê? É claro que é duplo sentido esse negócio aí. Por que duplo sentido? Cara, se eu vou falar. Você não curte uma rachadinha, velho? Eu curto. Na prefeitura ou no 15? Ah, isso aí já tá levando para outro lado, cara. Pelo amor de Deus.